Olá, meus amigos, minhas amigas. Com muita alegria, a gente agradece aqui a participação do Ricardo Amorim no Jornal Jangadeiro. Ricardo Amorim, que é o economista mais influente do Brasil, segundo a revista Forbes. E o Ricardo vai estar em Fortaleza para um evento presencial na próxima segunda-feira, dia 9. E muito prazer estar aqui contigo, Ricardo, de volta aí aos eventos presenciais, após tudo que nós vivemos com essa pandemia e tudo. E eu queria saber como é que está aí, e te digo que o Ceará te recebe com muito prazer, e o que é que você está pensando para esse evento, e aproveita, se possível, dá algum spoiler aí para a gente dos pontos de abordagem desse evento, Ricardo, por favor. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, o prazer em voltar ao Ceará é todo meu. O último evento presencial que eu fiz, logo antes da pandemia começar, foi em Fortaleza, foi no Ceará, e é um prazer agora retornar. Eu tenho um carinho particular pelo Ceará. Aliás, não só eu tenho, o carinho da família toda, minha família inteira ama o Ceará. Então, para mim vai ser muito bom. O que eu pretendo trazer no evento é falar um pouco das grandes transformações que a gente está vendo no mundo, na economia mundial, na geopolítica mundial, na tecnologia, por consequência nos modelos de negócio, padrões sociais, e como tudo isso se encaixa, e aí trazer para a realidade brasileira e mais especificamente cearense. E quais são os desafios e principalmente as oportunidades de negócio que isso traz para o Estado. Dando um pequeno spoiler, tem 2 pontos que eu acho que o Estado tem uma vantagem competitiva gigante e que a oportunidade nos próximos trimestres, anos, e em um dos casos eu diria até talvez algumas décadas, é absolutamente gigantesca. O primeiro é turismo. As pessoas, depois de tanto tempo limitadas em poderem viajar, ir para os lugares que elas gostam, estão desesperadas em fazer isso. O Ceará é um destino que não sou só eu nem a minha família que gostamos, os brasileiros em geral adoram o Ceará, e o que isso significa é que tem uma oportunidade aqui maravilhosa. E outro detalhe, com um dólar alto, um custo caro de viajar para fora, muita gente com medo, inclusive, ainda de viajar para fora, a oportunidade aqui fica maior ainda. E o segundo é energia limpa. Por condições climáticas, o Ceará é o lugar perfeito para a gente ter geração de energia eólica, energia solar, e eu não tenho dúvida que essa questão de energia limpa e cuidado com o meio ambiente em geral vão ser cada vez mais importantes ao longo dessa próxima década. E o Ceará está ultra bem posicionado para, eu diria, liderar o Brasil nesse movimento e num campo em que o Brasil deve liderar o mundo. Então, por isso tudo que é uma alegria gigantesca estar com vocês. Ricardo, é ótimo tê-lo aqui conosco, aqui na nossa terra. E claro que existem ainda muitos pontos de melhoria aqui no Ceará, tá? Muitos pontos de melhoria. Mas é inegável que de alguns anos para cá o Estado tem avançado demais com reformas estruturais, com educação. Então, assim, todo mundo está com expectativa muito grande de te ouvir a respeito dessa sua tese, de fazer uma análise do cenário global, né, caminhando, dando um zoom para o Brasil e a nossa realidade aqui da Terra. Um ponto que eu sei que você sempre aborda, Ricardo, em suas manifestações, que eu acho que faz muito sentido, você falou isso agora, é a questão da tese ESG também, né? Eu acho que hoje em dia está super claro que não adianta mais nós olharmos apenas para as nossas realidades, para as realidades individuais de cada um de nós. Eu acho que todos nós, como cidadãos, como empresários, como jornalistas, enfim, na nossa atividade, a gente precisa agregar algo à sociedade a qual estamos inseridos. E você dá muita importância a isso, não, Ricardo? É verdade. Essa questão, o ESG, que basicamente trata de temas ligados ao meio ambiente, sociais e de governança, se tornou nos últimos 2 anos uma condição sine qua non, uma condição obrigatória para qualquer empresa conseguir ter acesso a capital. Os investidores hoje não emprestam, não investem em empresas que não cuidem destas questões. E isso, na minha opinião, é a pontinha do iceberg, é um primeiro passo. Mais cedo ou mais tarde, consumidores vão exigir das empresas das quais elas compram produtos e serviços que elas sejam responsáveis em relação ao meio ambiente, à questão social, que a sua governança seja séria. Caso contrário, o que vai acabar acontecendo é que essas empresas vão ser boicotadas pelos consumidores. Então, eu sim acredito que isso é absolutamente fundamental e é um tema que eu acompanho há muito tempo. Para citar só um exemplo, em 1993,
eu participei de um concurso sobre o tema, eram de monografias sobre exatamente meio ambiente e tecnologia, na época promovida pela Scania, pela IBM, e aqui no Brasil, isso foi um concurso global. No Brasil, ela teve como parceiros o Banco BCN e a Gazeta Mercantil na época. E, bom, eu acabei ganhando o concurso. Como prêmio, eu fui levado para ficar um mês na Suécia, vendo o que tinha de mais moderno na época de uso de tecnologia para cuidar do meio ambiente. Se eu já gostava do tema antes, você pode imaginar que eu fiquei apaixonadíssimo. Eu era um recém-formado na época, e isso faz 30 anos. E desde então eu venho acompanhando isso muito de perto e vi avanços muito lentos até o início da pandemia. Quando a pandemia veio, acho que várias coisas, várias questões relacionadas ao que é eminentemente humano ganharam muita importância. E uma delas é esse cuidado com o meio ambiente. Porque se a gente não cuidar do meio ambiente, quem vai sofrer não é o meio ambiente. Uma outra coisa que eu acho que a pandemia mostrou é que a natureza, muito rapidamente, ela se refaz. O problema é que um período no qual a gente não tem as condições da natureza que são necessárias para a nossa sobrevivência, a gente pode ter milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas sem ter condição de sobreviver. Isso é gravíssimo. Ricardo, deixa eu te fazer aqui uma última pergunta para nós encerrarmos o nosso bate-papo. Você falou agora uma coisa muito interessante sobre o comportamento no caso de investidores, consumidores. E isso era um fenômeno que já vinha acontecendo fortemente, mas é um movimento que se intensificou muito ao longo da pandemia e após essa pandemia, que é exatamente uma mudança no comportamento do ser humano enquanto consumidor, enquanto investidor. Acho que tem até um estudo, acho que é da McKinsey, que fala que os consumidores tendem a ser muito menos, tendem a diminuir suas eventuais fidelidades em relação a alguma marca, por exemplo, que eles vão atentar exatamente para isso. Eles vão buscar marcas, produtos que estejam totalmente adequados à tese ESG. Então, ampliando um pouco mais esse ponto que, assim, sobre o comportamento das pessoas, o que é que você nota com relação à tendência comportamental, tecnologia que já vinha sendo muito acelerada, esse processo de desenvolvimento tecnológico de um modo geral, mas agora com a pandemia tudo tem que ter uma tecnologia para ganhar escala. Sobre o comportamento das pessoas, do consumidor de um modo geral, o que é que você tem observado, Ricardo? Olha, começando pelo consumidor, a impressão que eu tenho não é que ele se tornou menos fiel, é que ele passou a exigir mais para ser fiel. Coisas que antes não eram exigidas para que ele falasse, olha, estou com essa marca, hoje são. E uma delas são essas, é o cuidado social, o cuidado ambiental. E isso é muito bom, porque isso faz com que a sociedade avance. A partir do momento que os consumidores usam o poder do bolso que eles têm, o poder dos gastos que ele tem, para exigir que as empresas impulsionem transformações positivas da sociedade brasileira, essas transformações são aceleradas. Então, isso é muito bacana, é um movimento muito importante. Com relação a transformações em geral, eu acho que talvez o segundo ponto que eu chamasse a atenção é, de fato, a aceleração das transformações tecnológicas. Muita gente está com uma expectativa de que a gente teria uma situação antes da pandemia, e a pandemia causou esse monte de confusão, ela vai passar em algum momento e que aí a gente vai se estabilizar num novo patamar, o tal do novo normal. A minha visão é diferente, porque já antes da pandemia, as transformações eram muito grandes e aceleradas de tecnologia, e o que a pandemia fez foi inclinar essa curva. Ela inclinou essa curva exatamente por mudar o padrão de comportamento dos consumidores e, por consequência, acelerar a adoção de várias dessas transformações tecnológicas. Alguns exemplos. Serviço de e-commerce já existia, mas ele cresce em 8 meses o que ele tinha levado 10 anos para crescer antes. Serviços de delivery por parte de restaurantes, a mesma coisa. Uma plataforma de videoconferência como essa que a gente está usando para ter essa conversa é outra coisa que já existia, mas a adoção depois da pandemia é muito maior e isso não vai voltar. Novos modelos da forma de trabalhar, quer dizer, gente podendo trabalhar de casa ou de forma remota em outros lugares, quer dizer, até a pessoa poder estar viajando e estar trabalhando toda hora de um lugar. Isso passou a ser comum. Já tinha gente fazendo isso? Tinha, mas era raríssimo. Hoje é muito comum. Então, com tudo isso, as transformações tecnológicas se aceleraram
e, por consequência, os impactos no ambiente de negócio também se aceleraram. E vão se acelerar mais. Eu acho que algumas das coisas que vão acelerar esse movimento nessa década aqui são o desenvolvimento do metaverso. Cada vez mais, quer dizer, esse mundo virtual vai estar misturado com o mundo real e vai criar novas oportunidades, novos desafios, novos negócios e dados em geral. Porque como a gente está acelerando a transformação digital, cada vez a gente vai mais para o digital. E quando a gente está no digital, a gente está gerando dado o tempo inteiro. E com o avanço da inteligência artificial, a capacidade de analisar esses dados aumenta. Aí com Open Bank, Open Health, Open Insurance e todas as outras arquiteturas abertas que vêm aqui, que nada mais são do que a seguinte lógica. Vamos pensar no caso do banco, do setor financeiro. O que o Open Banking diz quando um banco tem um monte de dados a respeito do cliente, o verdadeiro dono dos dados não é o banco. O banco é o guardião desses dados. O dono é o cliente. E se o dono é o cliente tem o direito de pedir, se ele quiser, que esse banco divida esses dados com outras instituições. Então, digamos que eu estou precisando de crédito para comprar um imóvel. E eu atuo com uma determinada instituição financeira há 20 anos, então eles têm meu histórico de crédito há 20 anos, e eu posso chegar para ele e falar, olha, eu quero que você divida essa informação com o banco A, com o banco B, com o banco C. Nesse momento, com essa informação, esses bancos podem me fazer ofertas melhores do que se eles não tivessem essa informação. E o resultado é que a competição aumenta e quem sai ganhando é o cliente. Só que isso vai acontecer em todos os setores. Esse processo, por sua vez, vai gerar mais dado, mais oportunidade, mais serviços cada vez mais personalizados para cada consumidor. Enfim, vem muita transformação por aí. E as transformações do ambiente de negócio e as transformações sociais e de padrão do consumidor, elas interagem uma em relação à outra. Então, quando a tecnologia muda, o consumidor começa a querer outra coisa. Quando o consumidor quer outra coisa, você tem uma resposta do lado da tecnologia, de organização de negócio. É por isso que eu digo que o que a gente vive é a era que eu chamo da era da grande aceleração. É a aceleração das transformações sociais, das transformações em relação a como a gente lida com o meio ambiente, com questões sociais em geral, das transformações do ambiente de negócio, e eu nem entrei nas transformações geopolíticas, porque a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente sai do ambiente que a gente vivia antes, que era um ambiente unipolar, que vem desde a queda do Muro de Berlim em 89 e da dissolução da União Soviética em 93, que a gente passou a ter uma globalização, quer dizer, o mundo inteiro está junto. Não era o que acontecia antes. Lembra que tinha a Guerra Fria, e na Guerra Fria tinham dois blocos. Tinha o bloco capitalista e o comunista. E a relação entre esses dois blocos era muito pequena, ela era limitada. Quando cai essas duas barreiras, isso passa a ser geral. É possível que a gente esteja caminhando para voltar a ter dois blocos. Um liderado por potências democráticas ocidentais, aqui Estados Unidos, União Europeia, e outro liderado por potências que estão mais do lado oriental, na hora que a gente olha para o globo, e com regimes políticos completamente diferentes. Estou falando da China e da Rússia. Só que se a gente começar a rachar em dois, de repente a gente pode chegar a ponto de ter duas internets, comércio internacional rachando em dois blocos de novo, risco de conflitos bélicos mais presentes, como tinha na Guerra Fria, né? O medo constante de que pudesse evoluir para um conflito bélico mais grave, até para uma terceira guerra mundial. Isso pode voltar. E tem um monte de implicações, caso aconteça, no ambiente de negócio. Uma delas é que é mais inflação, coisa que, aliás, a gente já vem vivendo há algum tempo. Os blocos ficam diferentes, as vantagens competitivas ficam diferentes. Pensando no caso brasileiro, teve um outro impacto muito importante. O Brasil passa a ser, entre os grandes países emergentes, o único que claramente está alinhado geograficamente, do ponto de vista de política econômica, de modelo democrático, com esse bloco de Europa e Estados Unidos. Quer dizer, porque hoje investidores desses países, empresas que estão querendo se expandir, olham com medo para a Rússia, mas também olham com um pouco mais de medo para a China, porque a China, de alguma forma, deu apoio para que a Rússia fizesse essa invasão. E aí eles falam, mesmo outros grandes países que têm lá perto, você pensar outros grandes mercados, Índia, até mesmo Indonésia, estão meio perto da zona de confusão. Quer dizer, se esses blocos racharem, eles sabem que, no caso brasileiro, o investimento que eles fizerem hoje vai continuar disponível. Naqueles países, talvez não. Então, o Brasil ficou, em termos relativos, mais atraente para investimentos por conta disso. Enfim, tem um monte de transformações. Eu acho que eu paro por aqui, porque senão isso aqui vira uma palestra e não uma entrevista. Ricardo, Ricardo Amorim estará em Fortaleza na próxima segunda-feira, em um evento que, infelizmente, será fechado
um evento que está sendo promovido pela Jangadeiro e pela M7 Investimentos e Soluções Financeiras. Mas, em breve, Ricardo, a conversa com você é sensacional, é muito grande. Em breve já podemos alinhar aí uma volta sua e dando acesso presencial a mais pessoas para que a gente possa te ouvir. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua elegância e por estar compartilhando com a gente tudo que você pensa aí sobre o cenário, uma análise sempre muito lúcida. E, como já te falei, o Ceará te recebe de braços abertos, tá? Até segunda-feira, e eu te dou aí algum tempinho para as suas considerações finais, meu amigo. Olha, eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer, mais uma vez, é meu prazer, minha alegria de poder voltar a essa terra maravilhosa, de gente maravilhosa que eu gosto tanto, e saber que sempre é muito bacana estar com vocês. Irei feliz, voltarei feliz, certamente voltarei muitas e muitas vezes ao Ceará, e a gente vai ter muita coisa boa para discutir. E essa relação do Ceará comigo e minha com o Ceará, ela vem de longa data e vai continuar para sempre. E, sendo mais específico, uma das coisas que eu quero exatamente trazer mais é como é que isso tudo mexe com o Ceará. Mas o resumo da ópera cria muito mais oportunidades que desafios, principalmente a partir de, como você disse antes, de um Estado que vem fazendo um trabalho bem melhor do que a média nacional na parte de educação, que vai ser fundamental. Posso contar uma experiência que eu aqui em São Paulo vivo com frequência, quando a gente vê sair as listas de aprovados de algumas das melhores faculdades de São Paulo, e particularmente do ITA, a gente vê o Ceará, alunos que vieram do Ceará dominando essa lista de aprovação. Isso chama muito a atenção do trabalho que vem sendo feito, e isso não é verdade só no caso das melhores faculdades paulistas, mas a gente vê isso em vários outros indicadores importantes. Nos encontramos pessoalmente aqui na segunda. Um grande abraço a você, Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil, segundo a revista Forbes. Tá? Um abraço, Ricardo, e até segunda, meu amigo.